Olá, boa tarde. Retornando com mais um painel no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Nós estamos aqui com o professor doutor Guilherme Pérez Cabral. Boa tarde, professor. O professor Guilherme é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a qual eu tive o prazer de lecionar nos idos do começo dos anos 2000 até 2004. Ele é membro do corpo docente permanente do programa de pós-graduação Estrito Sensu em Direito, na linha de pesquisa Cooperação Internacional e Direitos Humanos. Em seu painel, o professor Guilherme vai falar sobre Educação para a Cidadania Global, UNESCO, preparando alunos para os desafios da globalização do capitalismo neoliberal na comunidade universal sem valores comuns. Sem mais delongas, eu passo imediatamente a palavra ao professor Guilherme. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Fui colocar aqui aquele fone, porque eu estou em casa, né? Até quero pedir desculpa, porque moro em casa, então pode passar o caminhão da pamonha, do gás, pode o cachorro latir, mas não está funcionando aqui direito, então vamos assim mesmo, né? Bom, primeiro eu quero agradecer demais, né, a oportunidade, agradecer ao professor Rui, né, pela acolhida, agradecer a organização do evento, do 18º Congresso Brasileiro de Internacional, e as desculpas eu já pedi antes, né, aqui em relação a filhos, cachorros. Eu tô vendo meme dos meus alunos na graduação, porque os filhos entram, cachorro entra, gato, mas a gente vai levando. Eu acho que isso criou uma proximidade maior com os alunos, né, aqueles que conseguem ter acesso à internet, a gente tem que pensar isso também, né, a dificuldade do acesso à internet no Brasil ainda, mas aqueles que conseguem esse acesso e que têm essa aproximação está sendo muito interessante. Bom, gente, eu vou falar aqui rápido, né? Vou me ater ao meu tempo de fala e apresentar os resultados da minha pesquisa nos últimos 2 anos, mas principalmente fazer uma propaganda do nosso programa, o nosso programa de mestrado em Direito, PPGD da PUC Campinas, que está começando agora, né? A gente está com, deixa eu arrumar aqui, a gente está só com, está na segunda turma, está no nosso 2º ano do programa, e com pesquisas muito interessantes em várias áreas. A linha a qual eu estou vinculado, Cooperação Internacional de Direitos Humanos, então, eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos, continuo ainda nessa linha de educação para a democracia, mas nos últimos 2 anos eu estava focando na Unesco, nos documentos da Unesco, e dentro desse estudo, a gente cai na educação para a cidadania global, e daí a minha fala um pouco breve sobre esse programa, algumas críticas que eu quero tecer esse programa. Um programa que a Unesco vai organizar basicamente a partir de 2 documentos, né? Então, tem um documento de 2014, um 2015, os dois, Educação para a Cidadania Global, um tópico dos objetivos de aprendizagem e o outro, Preparando Alunos para os Desafios do Século XXI. Daí, o título, né? Preparando Alunos para os Desafios da Globalização do Capitalismo. É assim que eu vejo, um programa um pouco alinhado com esse contexto, uma proposta um pouco reformista, e eu quero criticar esse aspecto, né, do programa. Bom, então, o objetivo da fala e a minha pesquisa vai nesse sentido, é analisar um pouco a viabilidade da perspectiva emancipatória, da perspectiva transformadora das estruturas sociais que aparecem nesses documentos, né? A Unesco fala bastante em empoderar aluno para torná-lo um cidadão global, proativo, engajado, para a solução de problemas locais, pensando nas questões globais, e assim construir um mundo mais justo, né? O que eu quero questionar com vocês, eu quero conversar com vocês agora, até colocar em termos de um problema, né, em que medida essas fórmulas, esses lugares comuns, eu vou usar bastante essa expressão do Bourdieu, lugares comuns, que a gente utiliza para argumentar, mas acaba não questionando muito eles, né? Então, em que medida essas fórmulas genéricas, universais, e contraditoriamente conciliadoras com o contexto a ser transformado, porque quando a gente fala muito em conciliar com esse contexto, né, com essa ordem, em que medida não faz desse programa um programa simplesmente alinhado com o cenário dado, né? E daí, ainda com o Bourdieu, em que medida isso não pratica um imperialismo aí cultural, um imperialismo econômico. Bom, esse é meu objetivo, falar rápido aqui, né? Então, cenário dado, né? Qual é o nosso cenário? Globalização do capitalismo, eu ministro a disciplina Direito do Comércio Internacional, uma disciplina que eu gosto bastante, e a gente fala bastante do cenário aí, então, fim da Guerra Fria, a gente tem uma reorganização do sistema econômico internacional, do sistema comercial internacional, com a rodada Uruguai. Então, olha só, então a gente tem uma reorganização jurídica desse sistema,
sistema GATT-OMC, e ao mesmo tempo, né, então, ao mesmo tempo, uma globalização desse capitalismo liberal ou neoliberal. Concomitante a isso, nesse entrelaçamento de economias, o enfraquecimento da ideia de soberania, né, de soberania do Estado, né. O Otávio Yanni fala, ele vai, aquele livro dele muito bom, né, Teorias da Globalização, ele vai colocar como o Estado virou uma província do capitalismo mundial. Bom, nesse cenário, a gente passa a debater uma nova etapa da democracia. Na verdade, o Robert Dahl vai falar disso na década de 90, então vivemos uma nova etapa, uma terceira transformação da democracia, dentro de uma linguagem universalista dos direitos humanos, e a gente vai revisar a noção de território e de povo. São duas noções aí muito ligadas à ideia de democracia, na antiguidade, na modernidade, e a gente revê, então, a gente passa a rever essa ideia de um autogoverno do povo no território. Embora seja um autor muito complicado, eu gosto bastante da leitura do Carl Schmitt, né? Ele é polêmico, Carl Schmitt, né? Ligado ao nazismo, sim, mas ele, quando ele fala da democracia, ele está falando do autoritarismo, na verdade, né? de um Estado autoritário, mas ele trata da democracia de uma forma interessante, e ele fala, a democracia tem um pressuposto fundamental aí, que é uma igualdade que é substancial, que é uma igualdade de um povo, de um grupo no território. Não é essa igualdade genérica, abstrata, dos liberais, né? Na verdade, está brigando com os liberais. E ele fala, então, se concretiza na pertença a um povo, né? Essa igualdade que caracteriza a democracia. Então, se liga a pertença a um povo específico, e, nesse sentido, possibilita uma distinção. E daí o Markov, outros autores mais recentes, vão falar, então, que a democracia é um sistema de inclusões, mas também de exclusões, né? Por se ligar a um povo específico. E nessa medida, né, nesse novo debate de democracia que a gente faz, uma democracia agora transnacional, protagonizada por um cidadão global, como a Unesco vai incorporar esse debate, né, a gente está pensando agora uma democracia no âmbito de uma humanidade comum, né? Então, como que a gente vai construir isso? E é sobre isso que a Unesco pretende se debruçar, trazendo o debate da democracia transnacional e da cidadania cosmopolita global para a governança global em matéria de educação. Então, isso vai aparecer muito forte na segunda década do século XX. Primeiro, na ONU, né, o secretário-geral, Ban Ki-moon, lança a iniciativa global, em primeiro lugar, que aparece já fomentar a cidadania global. E lá em 2014, 2015, os textos da Unesco, aí sim, trazem a cidadania global e educação para a cidadania global como seu marco paradigmático, seu principal objetivo para lá os próximos 8, 9 anos, ela estabelece lá o prazo. Tá? E isso, eu acho importante a gente destacar, dentro de um sistema global de direitos humanos, de um sistema composto por vários tratados de direitos humanos, no âmbito global, que não fazem referência, quando tratam da educação, não fazem referência à promoção da democracia. Isso é interessante, né? Não aparece como objetivo a promoção da democracia, da cidadania. A gente vê a promoção dos direitos humanos, claro. A ONU e a Unesco não vão deixar de ler nesse texto, nos tratados internacionais, democracia. Mas só aparece mais em textos falando sobre os tratados do que propriamente nos tratados. Os tratados não falam democracia, não aparece. E, enfim, né? Bom, então, esse é o contexto, esse é o cenário. Educação para a cidadania global. A Unesco traz para o seu debate de governança global, né, a principal instituição que vai cuidar da governança global na área da educação. E daí aparece lá nesses dois textos, Educação para a Cidadania Global, uma proposta educacional que eu vou chamar de reformista, para a formação desse cidadão global, protagonista de uma transformação social. Então, a gente tem vários termos aí, transformadores, emancipadores, né? A Unesco vai usar vários desses termos. Bom, e eu coloco aqui, né, algo que a gente identificou, o texto é repleto de lugares comuns, eu repito esse trecho, esse termo do Bourdieu, né? Palavras dele, termos, lugares comuns, são termos com os quais a gente argumenta, mas sobre os quais a gente não argumenta muito. Então, a gente parte deles. Né? O próprio termo governança global, né? A gente usa bastante esse termo, mas o debate acho que deve ser mais aprofundado em relação a ele. Lugares comuns que são muito... O Koskiniemi, um autor que eu admiro muito, né? Ele vai falar bastante como a linguagem do direito humano, a linguagem do direito internacional e dos direitos humanos é repleta desses termos genéricos, desses lugares comuns, e que dão margem à cooptação por quem está no poder para fazer o uso como preferir desses termos, né? Bom, então lá, Unesco reconhece desafios persistentes, mas eu não falo muito bem quais são esses desafios persistentes.
que ameaçam o planeta. Então fala, conflito, pobreza, mas são jogados assim. Conflitos, problemas, crianças, jovens soldados, são jogados os termos, né? E nesse cenário, diante desses desafios persistentes, se atribui ao cidadão global, estou lendo aqui, né, os trechos do começo aqui para vocês, o papel de formação desse cidadão global, proativo, engajado, solucionador de problemas. Membro de uma humanidade comum, que compartilha valores universais para além das diferenças culturais, das diferenças individuais. Esse é um mote, assim, uma expressão, uma ideia que vem o tempo todo. Valorização de valores e interesses globais, respeitadas as diferenças. Sempre vem essa explicação depois, né? Bom, e com esse cidadão global, virá a transformação na direção de um mundo, e essa expressão aparece assim, toneladas, assim. Um mundo mais justo, pacífico, tolerante, inclusive, seguro e sustentável, que é o que todo mundo quer, né? E não tem como a gente não buscar isso, né? Essa linguagem. São lugares comuns, porque é o que a gente deseja, né? Ainda que por meios diferentes, ainda que compreendendo esses termos de formas diferentes. O Grieve vai falar bastante disso, né? Um autor também, um alemão também ligado lá ao Carl Schmitt, mas... Bom, então é um manual, esses textos, até o termo, o subtítulo do documento, do segundo documento da Unesco, tópicos de aprendizagem, né? Então, é um manual para a gente poder utilizar isso aí e tentar implementar essas ideias no nosso estado, no nosso grupo social. Bom, esse manual, então, coloca a ser aplicado em qualquer lugar do mundo, constitui um catalisador, expressão da ONU, da Unesco, catalisador de um processo transformador. Envolve 3 dimensões, eu quero correr logo para começar a minha crítica já mais profunda aqui. 3 dimensões, cognitiva. Então, o cidadão global, então, o aluno, que vai passar por esse processo de formação para a cidadania global, ele tem que adquirir conhecimentos e um pensamento crítico para conseguir criticar, reexaminar os discursos oficiais, os discursos científicos, jurídicos, políticos. A gente tem que conseguir... Precisamos dessa capacidade de crítica, concordo, 100%, né? Uma dimensão também socioemocional, esse é um ponto que a Unesco destaca, né? A ECG não se limita a uma formação baseada em informações e habilidades cognitivas. A gente está pensando também em uma dimensão socioemocional. E diz a Unesco, referido ao desenvolvimento emocional, psicossocial, que permita conviver de forma respeitosa e pacífica, e é o ponto principal, com o sentimento de pertença à humanidade comum. Ela insiste nisso. Essa dimensão socioemocional nos leva a conviver com o diferente, conviver, né, no mundo com tantas diferenças, com um sentimento de pertencimento a uma humanidade comum. E, por fim, uma dimensão comportamental. Então, cognitiva, socioemocional e comportamental. Comportamental ligado à ação. A gente tem que conseguir entender a realidade, mas precisa mudar essa realidade. Então, a Unesco vai colocar, né, referido ao empenho, aplicação, engajamento na proposição de soluções para os problemas. Então, olhamos o mundo, aprendemos, né, criticamos os discursos oficiais, ingressamos aí num sentimento de pertença a uma humanidade comum e tentamos resolver problemas. Esse é o cidadão global que a Unesco está propondo. Porém, aí a minha crítica, eu identifico aqui vou colocar 3 armadilhas dessa reflexão da Unesco, e aí a minha crítica principal aqui que eu quero apresentar para vocês, os resultados mesmo da nossa pesquisa, né? Primeiro, então, 3 armadilhas na estruturação dessa proposta. Primeiro, eu coloco aqui, mas afinal, o que é o cidadão global? O que é a cidadania global? A fraqueza, então eu quero tratar com vocês a fraqueza denotativa do objetivo da Unesco. A Unesco não explica efetivamente do que ela está falando, né? E isso, nós procuramos vários textos, a gente vai atrás, a gente aprofunda todas as referências que a Unesco faz, a gente vai nessa referência, vai na referência da referência, e a Unesco opta por um conceito muito aberto. Então, o que eu estou chamando dessa fraqueza denotativa? Em primeiro lugar, a Unesco não quer tratar a cidadania global como instituto jurídico. Ela deixa isso muito claro, né? Não se trata de um instituto jurídico internacional. Ela menciona, não implica uma situação legal. Então, a Unesco, e aqui eu acho uma armadilha perigosíssima da Unesco, em que a Unesco cai, né? Cai na própria armadilha, não sei se ela pensou nessa armadilha, mas a Unesco foge ao debate do conteúdo jurídico dessa cidadania. Então, 3 pontos. Quais direitos humanos universais essa cidadania global abrange?
Quando eu penso no cidadão do Estado, eu consigo identificar quais são os direitos humanos fundamentais abrangidos nisso. Quais são, né? Segundo, e aqui a Chantal Mouffe vai falar bastante disso, o espaço público, político e respectivas instâncias de debate. Qual é o espaço público de debate e deliberação desse cidadão global? A Chantal Mouffe vai falar bastante de um cidadão desterrado, né? Sem povo e sem território. E, por fim, o conteúdo dessa participação. O que é essa participação, né? Não entrando nesse debate, a Unesco foge também do debate, ou não entra na discussão sobre o significado de se considerar o indivíduo, a pessoa humana, o cidadão do Estado, como sujeito de direito internacional. Então, esse debate hoje, quando a gente vai lá na aula de introdução, de direito internacional público, a gente discute aí as pessoas jurídicas, os sujeitos de direito internacional, a gente fala, bom, um debate atual é o debate em relação à pessoa humana, por conta da sua capacidade processual. Sim, sua capacidade processual, né? Mas, enfim, a Unesco foge desse debate, e daí não aprofunda isso. E segundo, a Unesco vai colocar também que a cidadania global remete a um sentimento. Então, não trata como direito, como um instituto jurídico, vai tratar como um sentimento, né? Um sentimento no mundo real, enfim, marcado por profundas diferenças culturais, profundos conflitos. Então, o que é esse sentimento de pertencer a uma humanidade comum num cenário de tantos conflitos, de tanta diferença, né? Com o Grieve, né? Uma comunidade global sem valores comuns, por isso que eu quis usar essa expressão no título. E uma comunidade global sem valores comuns, o Grieve fala, em que os valores afirmados só podem adquirir universalidade ao custo, ao preço da perda de conteúdo. Então, valores afirmados genericamente só podem adquirir universalidade ao preço da redução do seu conteúdo substantivo. Então, a gente fala liberdade, né? Igualdade, mas a gente perde conteúdo. Esse é o objetivo da cidadania global, da educação para a cidadania global, né? É um conceito frágil, plurívoco, esvaziado, contestado, né? Então, nessa medida, um contexto de difícil operacionalização. Então, primeira armadilha. Segunda armadilha é transformar o quê, né? Ela não fala muito do contexto. Então, na apresentação, então, se fala lá de desafios persistentes, conflito, pobreza. Então, fala-se pouco do contexto e da mudança que a gente quer, ou busca. Em resumo, eu faço um resumo aqui do texto da Unesco, a gente está falando de um cidadão global sem conteúdo normativo a transformar um mundo que não é explicado em seus defeitos numa direção que a gente não definiu. Nenhuma referência ao capitalismo, e a palavra capital aparece no sentido positivo para valorizar o capital social. E ao se utilizar a linguagem do capital, né, essa linguagem do mercado, a gente pode trabalhar a cidadania global com o Schultz, dentro da economia da educação. E daí entender que esses conhecimentos, como o próprio Schultz vai falar, conhecimentos e capacidades úteis a serem ensinados, entendidos como capital, porque fonte de rendimento. Então, pensar a educação como um investimento no fator humano da produção para aumentar a produtividade. A gente cai nesse discurso pelo caráter genérico do texto, né? Como a gente não especifica, como a gente não distingue, a gente permite ler o texto nesse sentido. E, por fim, gente, uma última armadilha, a conciliação de tensões que eu entendo como inconciliáveis. Ou, pelo menos, de difícil conciliação. Acho que eu quero aprofundar muito. Então, solidariedade versus competição. Dá para conciliar solidariedade, competição, cooperação e competitividade? Reconciliar identidades locais e globais. Veja um caminho, né? E, por fim, uma última tensão, ela fala, a Unesco trata do papel da educação para a transformação, e ela não aprofunda. Enfim, remete à questão fundamental da gente pensar uma transformação pela educação que é um elemento do sistema, e está lá para reproduzir esse sistema. Então, a Unesco reconhece isso, mas não aprofunda. Olha o que ela fala só, gente, e isso me preocupa, é preocupante, né, pela superficialidade. A organização menciona que as tensões não são reconciliáveis, que pesquisa e diálogo podem facilitar a reconciliação, que os pontos de tensão devem ser abordados com sensibilidade e diálogo aberto. Ou que a competição que estimula pode ser somada a uma cooperação que fortalece, uma solidariedade que une. E vamos para o próximo tema, sem um devido aprofundamento. Bom, o que eu vejo dessas armadilhas, e é um texto que eu
construiu um tempo atrás com a professora Ana Elisa, da Unicamp, da Educação, a Unesco faz um discurso de apologia ao discurso. Um discurso de apologia ao discurso. Em alguma medida, pressupondo a presença de um discurso que não está lá, né? A presença dos requisitos, os pressupostos do discurso, uma situação ideal de fala em que todo mundo pode participar, e falantes com capacidade de comunicação. É um espaço metafísico habermasiano, né? Eu fico muito tranquilo de falar do Habermas, porque minha tese de doutorado é sobre o Habermas, né? Então, se acredita na implementação desse espaço abstrato, metafísico ideal do Habermas, que exclui toda a coação, exceto a coação do que ele fala, né, do melhor argumento. Bom, de tudo isso, fechando já, parece que estou narrando um jogo de futebol, para falar rápido, com essas fórmulas genéricas, a ECG constitui um vocabulário típico de direito, não só do direito internacional, como o Koskinen fala, mas do direito, uma linguagem genérica que pode ser cooptada por quem está no poder e servir a interesses específicos, né? Então, utilizado no contexto capitalista, sob essa lógica conciliadora, dialógica, o texto serve o que a gente pode chamar de um modelo neoliberal de educação. E daí só algumas observações, duas aqui, né? Primeiro, a dimensão comportamental de engajamento, aplicação, solução de problemas, ela se equivale ao debate hoje do empreendedorismo, né? A gente pode ler a dimensão comportamental como empreendedorismo. Empreendedorismo que é a palavra-chave da Unesco para explicar a dimensão comportamental. Então, a gente pode pensar que a ECG, Educação para a Cidadania Global, ela busca a preparação desse cidadão empreendedor para o trabalho, para qualquer trabalho. Porque, né, a gente precisa sobreviver nesse cenário, é adverso, então, esse cidadão global, o empreendedor, ele precisa estar preparado para qualquer trabalho, para resolver problema, qualquer problema. E a gente compreende, então, um cidadão versátil, solucionador de problemas, adaptável ao que for demandado. O Furquim é um colega, né, e daí ele fala bastante da mobilidade do trabalho, e na dissertação dele, ele usa bastante essa questão do trabalho móvel, né? Então, o cidadão global, ele é global porque ele é móvel, porque ele é semovente. Ele é uma mercadoria que pode ir ao mercado, livre, e serve para qualquer ocupação, né? Então, a dimensão comportamental se liga ao empreendedorismo. E o cenário é tão complexo, né, de redução do Estado, de ajuste fiscal dentro da dinâmica neoliberal, de desmonte da proteção social, então de grave proteção social. Esse empreendedor, ele tem que ter um condicionamento mental, né, ele tem que estar preparado para sobreviver nesse cenário. Então, a dimensão socioemocional da educação para a cidadania global se liga a gente consegue pensar agora, dentro de uma lógica neoliberal, uma dimensão que liga-se a lições para que a gente consiga se desenvolver emocionalmente, psicossocialmente, para aceitar essas condições de sobrevivência, com resignação, como desfecho obrigatório. Parafraseando aqui o Hobsbawm, para a gente uma dimensão socioemocional que nos habitue ao desumano, que nos ensine a tolerar o intolerável, né, em última análise. Estou usando termos do Hobsbawm, hein, gente? Por isso que ficou bonito, né, a fala. Bom, uma contraposição a essa visão pode sair do mesmo texto? Eu identifico que não. Porque o texto ele se propõe a ser conciliador. Óbvio que a gente deve, eu insisto com o Koskinen também, que a gente deve seguir utilizando a linguagem dos direitos humanos, a linguagem da democracia, né? É a linguagem de luta que a gente tem. Mas o texto da Unesco, ele acaba perdendo a serventia ao propor uma conciliação com o contexto que deve ser transformado. É nisso que o texto insiste, né? Então, e o texto, ao tentar se conciliar com o contexto que deve ser transformado, como ele mesmo coloca, ele consegue transformar, né, lugares comuns como capital social, competitividade que estimula, empreendedorismo, como modelo de educação no mundo inteiro. E a Unesco cita Sri Lanka, Serra Leoa, Nigéria, Síria, quer dizer, esses termos cabem naquele contexto específico. Enfim, concluindo, a insistência no texto da Unesco, eu não consigo ver muito mais, insistir nesse texto, como uma tentativa, um apego a uma mensagem ingênua.
e perigosa de esperança, assim, num contexto tão adverso, um apego a uma mensagem de esperança que nos permite deixar confortável, assim, como compromissados com uma luta. Eu estou lutando para um mundo melhor, tal. Então, a gente acaba caindo na dimensão socioemocional, né? A gente se treina num discurso de auto-engano, em grande medida, e a última vez que está com os KNM, a gente cai no sentimentalismo romântico, que ele fala, internacionalista, de construir um mundo melhor e ficar confortável no nosso lugar aqui, como acadêmico, no meu caso. É isso. Acelerei, né? Mas acho que eu consegui falar em uns 20 e poucos minutos, gente. Era mais isso que eu queria conversar com vocês. Professor Guilherme, muito obrigado por tua reflexão, pela crítica que você fez a esse documento da Unesco, de suma importância trazer essa visão, e já há algumas perguntas aqui para você, e eu gostaria de iniciar com uma pergunta minha, né, tomando a liberdade, pedindo licença a todos que estão a participar aí deste painel. Você citou o Carl Schmitt, o jurista Carl Schmitt, acho que para mostrar que a construção da cidadania global ela não pode se pautar pela ideia aí da unidade política estatal do Carl Schmitt, aquela dicotomia amigo-inimigo. Vamos lá, o Carl Schmitt, ele vai entender o mundo como um pluriverso político, né? Então, interessante, é um autor que eu aprofundo bastante também, até pela briga dele com o Habermas, né? O diálogo. Diálogo não, né? Ele não estava mais vivo, assim, mas quando o Habermas vai falar dele. Mas o que me interessa no Carl Schmitt é que a crítica, ele é um profeta do mal, né? Porque ele faz uma crítica social, é um colega meu que fala isso, o Lucas, né? O meu coordenador, no caso. É um profeta do mal, porque as soluções dele são terríveis. Mas a crítica, a análise crítica que ele faz da sociedade, daquele contexto, muito próximo do contexto atual, né? Isso aí é o que nos preocupa. Mas o que eu pego do Carl Schmitt é mais a questão da crítica ao liberalismo e, em alguma medida, falar em humanidade ao tratar, né, ao buscar uma democracia além daquela igualdade substancial que possa se estender a toda a humanidade, a Chantal Mouffe vai falar disso, em que medida a gente cai no imperialismo, que o Carl Schmitt vai chamar do imperialismo americano, liberal americano, né? Essa crítica, eu absorvo ela, porque eu acho ela muito válida, como o Carl Schmitt fala, cuidado ao tentar tratar a humanidade dentro de uma igualdade abstrata, né? Quem faz isso é o pessoal que está lá na Liga das Nações, ele vai falar, né? E que está levando a guerra, né? Então, e que está fazendo isso com a Alemanha, ele vai falar em última análise. Mas é esse aspecto que eu valorizo do Carl Schmitt. Eu até disse, ele vai falar de democracia, mas ele não está falando de democracia propriamente, né? O Carl Schmitt, a Chantal Mouffe fala isso, ele está falando de um Estado autoritário. Mas a crítica que ele faz, a gente buscar uma cidadania global abstrata, ele fala, isso a gente vai acabar caindo no imperialismo liberal. Professor Guilherme, na toada dessa pergunta, a Daniela Hirushka, que acompanhou a tua exposição, ela questiona o seguinte, como citar um nazista, no caso Carl Schmitt, com o conceito de humanidade, e ela gostaria que você esclarecesse isso. Você acha que praticamente já esclareceu a pergunta, né? Mas se quiser comentar um pouco mais. E, na sequência, o Douglas Reichert, ele coloca o seguinte, caberia fazer uma analogia entre indivíduo titular de direitos humanos como antecessor desse cidadão global? Vamos lá, né? Vamos lá. Detalhe, tu tem 1 minuto para responder. Vamos voando aqui com um cachorro latindo, né? Em relação ao Carl Schmitt, é muito contraditório mesmo, mas mesmo autores da decolonialidade, autores aí africanos, latino-americanos, acabam pegando um pouco dessa ideia dele e dessa crítica que ele faz ao liberalismo para pensar, uma outra postura dos países de terceiro mundo. Então, é um autor que a gente tem que tomar cuidado, mas ele é um autor, eu acho, que vale a gente utilizar, e a Chantal Mouffe fala bastante disso, ela fala, é bom a gente falar com o inimigo, ler o inimigo para conseguir construir, né, e aprofundar a nossa própria visão. Agora, a segunda questão, né, até comecei a correr aqui, né, entre o titular de direitos humanos como antecessor desse cidadão global,
caberia uma analogia entre o indivíduo titular de direitos humanos como... O Estado sempre foi o principal responsável para a garantia de direitos. E o problema da gente falar em cidadão global, não sei se eu respondo a pergunta do Douglas, é que o Estado hoje nunca esteve tão frágil. Então, quem garantiu direitos, historicamente, não consegue mais garantir direitos. E agora a gente pensa numa cidadania global desterrada. Então, em que medida os direitos desse cidadão global são meramente direitos abstratos e se limitam ao direito de peticionar para um comitê internacional, que é o que está acontecendo hoje, ao indivíduo como titular de personalidade jurídica internacional. Então, alguém pode peticionar direitos individuais num comitê, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não sei se respondi, mas tentei correr aqui para conseguir responder. Professor Guilherme, novamente, muito grato pela tua exposição, pela crítica que fizeste, pela reflexão. Eu creio que atendeu aí os anseios de todos que participaram do nosso debate e dou por encerrado este painel, agradecendo desde já a presença do professor Guilherme. Valeu, obrigadão. Até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.